Glória a Deus. Boa noite, igreja, a paz seja convosco. Vamos ainda fazer mais uma oração. Coloque a mão sobre o seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Nós estamos aqui no nosso terceiro período, onde estivemos um povo de manhã às 9 horas, à tarde às 15 horas, 3 horas da tarde, e agora às 18 horas. E nós temos certeza que o Senhor vai também abençoar a sua vida nesta noite, amém? Com essa mão no seu coração, vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos, Senhor, em Tua presença nesta noite, ó Pai. E entramos, Senhor querido, em Teus átrios, ó Pai, com louvores e adoração a Ti, meu Senhor. Meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, derrama da Tua bênção, Senhor, sobre esta vida que aqui está, sobre aqueles que agora estão assistindo esta live, meu Deus. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, realiza a Tua obra. Espírito Santo de Deus, faça a Tua vontade, o Teu querer neste local, em nossas vidas, em nossos corações, ó Senhor. E por isso, Senhor, nós apresentamos a Ti esta nossa oração. Diga amém. Pegue na sua mão já, sem demora, a palavra do Senhor e vamos abrir lá no livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Consegue colocar para mim um fundo, Bruno? Amém? Obrigado, viu? Deus abençoe. Lucas 15, 11. Quem achou, vai dizendo amém. Quem achou, diga aleluia. Lucas 15, 11. Deus abençoe aqueles que estão acompanhando a live, aqueles que porventura acompanham depois, né? Em algum momento. Sempre tem alguém que vai assistir um pouco depois. Que Deus possa abençoar a sua vida também. Se você não conhece, você que está nessa live, você não conhece esse ministério, nós somos a Igreja do Evangelho Quadrangular, Vila Rio Branco, em Jundiaí. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas 11, que diz assim: Jesus continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os seus bens entre os 2, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e se desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e para apacentar os porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Até aqui só, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. E vamos ainda apresentar a Deus essa palavra nesta noite. Em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, apresentamos a Ti, Senhor, a Tua palavra nesta noite. A Tua palavra que é viva e fiel para nos ensinar, para nos instruir, ó Senhor. A Tua palavra que é fiel, Senhor, para nos corrigir, ó Pai. Senhor, eu peço a Ti, abre a nossa mente e o nosso coração para a Tua palavra. Em nome de Jesus eu Te peço, Te louvo e Te agradeço nesta noite. Amém? Como nós falávamos, nós tivemos aqui já um período de manhã, à tarde, e agora estamos aqui para louvarmos e agradecermos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui na casa do Senhor. Amém? Você fica feliz quando você vem para a casa do Senhor? Amém? A palavra de Deus nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você vem para a casa do Senhor, venha com alegria. Venha com o seu sorriso, embora não podemos ver o seu sorriso por causa da máscara, mas venha feliz, sabendo que Deus vai te abençoar, porque aqui neste local é o local onde nós recebemos bênçãos do Senhor, forças para poder continuar o dia de amanhã, continuar a semana. Aqui nós buscamos juntamente com os irmãos, buscando nos fortalecer em Jesus Cristo, amém? Então eu estou muito feliz com a presença daqueles que vieram de manhã,
aqueles que vieram à tarde e você que está aqui nesta noite. Amém? A palavra nos fala aqui nesta noite sobre uma parábola que Jesus nos ensina, falando sobre um filho pródigo. Uma das mensagens mais conhecidas que talvez você já tenha ouvido, uma das mensagens mais pregadas que nós temos conhecimento. Desde quando você se converteu, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido várias pessoas, pastores, pregando e falando sobre a parábola do filho pródigo. Amém? Mas nós vamos entender o que Deus tem para nós nesta noite. Nós entendemos que o Senhor renova a sua palavra todos os dias. Se nós lemos essa palavra hoje, o Senhor vai nos trazer uma mensagem. Se você ler amanhã, o Senhor vai trazer uma mensagem, um renovo para a sua vida. E assim nós entendemos que a palavra do Senhor nos renova todos os dias quando nós lemos ela. Amém? E nós vemos aqui, este jovem, diz a palavra do Senhor, que este homem tinha os 2 filhos e o mais moço, o mais novo, ele pede a seu pai que desse as suas partes, a sua herança para ele. E diz a palavra do Senhor que esse pai reparte os seus bens para os seus irmãos e esse moço pega a sua herança. Aqui a palavra já nos ensina que esse jovem, ele pede ao seu pai aquilo que era de direito. Ele pede ao seu pai aquilo que ele tinha direito em receber, a sua herança do seu pai, mesmo ainda seu pai não tido falecido, ele pede a sua parte para o seu pai. E o que o Senhor me revela nessa noite, já começando aqui com esses breves versículos aqui, que muitas vezes nós buscamos adiantar as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Muitos querem adiantar aquilo que Deus tem preparado para você, mas talvez ainda não seja a hora certa. Talvez ainda você não esteja preparado para receber uma certa bênção que você está pedindo ao Senhor. Nós temos que entender, meu irmão, minha irmã, você tem que entender que Deus, Ele controla todas as coisas e é Ele quem sabe o dia da sua bênção. Amém? E aqui a palavra nos diz que esse jovem, ele pede a sua herança e ainda fica com ela, mas depois, quando ele está com essa herança, ele decide sair da sua casa. Você já ouviu falar de alguém que recebeu uma bênção do Senhor? E aí quando ele recebe uma bênção financeira, aí ele não quer mais ir na casa do Senhor? Você já ouviu alguém assim? Quando alguém recebe uma bolada de dinheiro, você recebe a bolada em nome de Jesus? E aí esse irmão que pediu a Deus, que pediu prosperidade, que pediu uma casa nova, que pediu um carro novo, daqui a pouco você não vê mais esse irmão na igreja, porque ele deixa que o dinheiro tome conta do seu coração. Outro dia eu falava com um colega, faz muito tempo, e nós fomos numa festa de aniversário, de casamento, e ele olhando aquela chácara, esse irmão, ele falava para mim assim: Djalma, se Deus me desse uma chácara igual essa, olha que bênção, eu vou pedir para Deus e Deus vai me dar uma chácara igual a essa. E uma chácara bonita, com piscina, com campo, com um salão bonito, uma casa bonita na frente. E ele tinha esse pensamento, e nós conversando sobre isso, nossa, meu irmão, seria uma bênção mesmo. De repente, passou um minutinho só, o Espírito Santo falou no coração desse irmão e ele falou para mim: eu acho que eu não vou receber essa bênção, porque se eu recebo uma bênção dessa, vai chegar o sábado e domingo, eu ao invés de ir na casa do Senhor, eu vou querer ir para minha chácara, ao invés de eu vir adorar o Senhor, eu vou querer ir na piscina, eu vou querer fazer festa com os amigos e meus familiares, e vai me atrapalhar no meu ministério com o Senhor. Muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor e muitas vezes você ainda não está pronto para receber este algo de Deus.
Não queira adiantar aquilo que Deus tem preparado para você, mas comece a colocar na sua oração um propósito dizendo assim: meu Senhor, eu quero receber uma bênção e que seja hoje a bênção, mas se não for hoje, meu Deus, que seja conforme a tua vontade, que seja conforme o teu tempo. E você acrescenta na sua oração também dizendo: meu Senhor, se eu não estou preparado para essa bênção, me prepara para que eu possa receber essa bênção e que realmente seja uma grande bênção e que não me atrapalhe no teu ministério e que não me atrapalhe na tua casa, ó Senhor. Coloque isso na sua oração em nome de Jesus. Este jovem, ele pega a sua parte, talvez agora olhando para tudo que ele tem, ele decide sair da casa do seu pai. Talvez agora esse jovem ele está pensando: eu não preciso mais do meu pai porque eu tenho recursos. Talvez esse jovem ele pensa: eu não preciso mais agora estar debaixo da proteção do meu pai porque eu tenho dinheiro, eu posso contratar um segurança para mim. Talvez esse jovem ele pensa: eu não preciso mais ser alimentado pelo meu pai porque eu posso sair daqui e ser alimentado e comprar um alimento para mim. E ele toma a decisão de sair da casa do seu pai. Glória a Deus. Diga misericórdia. Não queira sair da casa do pai. Não queira deixar e sair da proteção do pai, mesmo que você receba bênçãos e agora você fala: eu sou o suficiente, agora eu posso, eu faço, eu sou o cara. Não coloque em você a glória que Deus deu para você. Não pegue ela para você, entregue ela para Deus, a glória que Deus coloca sobre você. Amém? Esse jovem decide sair da sua casa porque agora ele pensa que é suficiente para o mundo. E quando você deixa a casa do pai, sabe o que você perde quando você sai da casa do pai? Em primeiro lugar, diga comigo: proteção. A casa do pai ela é protegida. O pai protege aqueles que são seus. O pai protege ali os seus filhos, ele protege ali os seus servos, aqueles que estão dentro da casa do pai, eles têm a proteção do pai. Então não saia da casa do pai, porque aquele que sai da casa do pai, ele perde a proteção. E você entende que o pai que nós estamos falando é o nosso próprio Deus. Aquele que se desvia, ele perde em primeiro lugar, ele perde a proteção de Deus sobre a sua vida. Diga misericórdia. Aquele que sai da proteção do pai. O pai, quando você está próximo do seu pai, você recebe do seu pai a proteção, você recebe do seu pai conselhos que vão fazer você ser bem-aventurado. Quando você está debaixo da casa do seu pai, o seu pai vai te dar direcionamentos para que você seja bem-sucedido ou bem-sucedida. Amém? Eu lembro quando eu era jovem, 15 anos de idade, eu tracei o caminho do meu pai e fui trabalhar na mesma empresa que ele trabalhou por 35 anos de vida e se aposentou lá. Recebi o direcionamento do meu pai aqui dessa terra e aí seguimos um direcionamento e começamos a trabalhar naquela empresa e o Senhor foi nos abençoando através disso, mas debaixo da bênção de Deus e da bênção do meu pai aqui dessa terra. Quando você sai da casa do seu pai, quando você casa, quem está casado aqui, diga amém? Todo maioria aqui, né? Quando você sai da sua casa para o casamento e você vai se formar uma família, o homem com a mulher com o homem, a família conforme Deus tem nos ensinado, e você decide sair da casa do seu pai, entenda que essa decisão, você sai com a bênção do seu pai, amém? Você sai através da bênção que o pai e a mãe está te dando. Vai, meu filho, viver a sua vida. Você casa e seja feliz. Mas aqui nós estamos falando da pessoa que decide agora sair da proteção do seu pai. E ele agora decide sair. E ele agora, diz a palavra do Senhor, esse jovem sai da sua casa. Ele vai para uma terra longe.
E ali ele começa a desperdiçar os seus bens, vivendo dissolutamente, ou vivendo de qualquer jeito. E diz a palavra do Senhor que esse jovem começa a gastar tudo aquilo que ele tinha naquela terra. E aí naquela terra começou uma grande fome. Sabe o que a palavra nos diz aqui? Aqui a palavra está nos dizendo que esse jovem vai para um lugar distante, agora sem a proteção do seu pai, sem os conselhos do seu pai, e ele começa agora a desperdiçar todos os seus bens, porque não tinha mais os ensinamentos do seu pai. Ele começa agora a viver e achando que ele era suficiente, e começa, no ditado popular de hoje, ele começa a quebrar a sua cara, a sua própria cara. Ele começa num ditado que dizemos aqui, ele começa e ele caiu do cavalo, não é uma expressão que a gente fala, porque ele não tem mais o direcionamento do seu pai, os ensinamentos do seu pai, e ele começa a gastar descontroladamente, de uma forma irresponsável. Mas agora nós vemos aqui que esse jovem ele está numa terra distante, e diz a palavra aqui que nessa terra havia uma grande fome. Sabe o que Deus me mostra com esse versículo? Esse jovem desobedeceu, na verdade ele pediu para o seu pai sair da casa do seu pai. E agora ele vai para uma terra distante, e a terra distante que ele vai, começa a passar fome. Sabe o que a palavra nos diz? Esse jovem estava no local errado, na hora errada, no local que não era propósito de Deus. Ele estava num local que não era para ele estar, porque essa terra agora começa a passar fome. E se você ver lá na frente, quando ele volta à casa do pai, na casa do pai tinha fartura, tanto que ele faz um grande banquete para este jovem quando volta. Então este jovem estava num local errado, num local que não era para ele estar. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas, e nós queremos ser autossuficiente naquilo que nós fazemos, e tomamos as nossas próprias decisões, não buscando a Deus. E aí quando você vê que dá tudo errado, aí você começa a olhar para Deus. Realmente, quando eu estava debaixo da bênção do Senhor, as coisas parecem que davam mais certos na minha vida. Não se desvie do Senhor, não deixe de vir à casa do Pai. Não deixa que o inimigo venha encher a sua cabeça com dúvidas na sua cabeça e no seu coração. Não deixa que ele venha colocar no seu coração arrogância e dizer a você que você não precisa mais do Pai, que você não importa mais porque você agora consegue viver a sua vida sozinho. Não deixe o inimigo roubar a sua bênção, porque é isso que ele fez. O inimigo roubou a bênção desse jovem. Amém? Diga glória a Deus. Satanás, ele quer roubar a nossa bênção. Satanás, ele não quer que você seja feliz. Ele não quer que você seja próspero. Ele é um anjo caído que foi expulso dos céus. Eu falava, eu não sei se foi de manhã ou à tarde, mas você já conhece alguém que foi expulso de algum local? Você já conhece, já ouviu falar de alguém que foi expulso? Essa pessoa, quando ela é expulsa, ela não quer que ninguém mais volte ou vá para aquele local da onde foi expulso. E se foi expulso é porque fez alguma coisa errada, é porque estava aprontando alguma coisa. Então Satanás, ele foi expulso dos céus porque ele foi desobediente a Deus. Ele queria ser maior do que o nosso Deus, e agora o Senhor o lança dos céus para a terra e ele é expulso, e aí ele não pode mais voltar aos céus. Mas Satanás, ele conhece os céus. Ele sabe como é os céus. Ele sabe que nos céus tem ruas de ouro, casas com pedras e cristais. Ele sabe que é um lugar maravilhoso, e ele não pode mais voltar para os céus, e ele não quer que ninguém mais vá para os céus. Quem quer ir para o céu, diga amém. Ele quer roubar a sua bênção. Ele quer que você
não seja abençoado pelo Pai. Ele quer que você não seja próspero. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, mas a palavra nos completa dizendo que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então creia nisso em nome de Jesus. Creia e aplauda o Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Nós vemos aqui que esse jovem gasta todos os seus bens e ele está naquela terra que não era o local para ele estar. Ele tomou decisões erradas na sua vida e agora ele começa a passar fome. E nós vemos no versículo 15 que ele então toma a decisão e chega até um cidadão daquela cidade ou daquela terra onde ele estava. E ele pede um emprego ali. E aquele cidadão dá um emprego para ele no campo. E o emprego desse cidadão, o emprego que foi dado a ele, foi para que ele pudesse apacentar os porcos. Sabe o que a palavra nos diz aqui? O jovem, quando sai da casa do pai, você entende que ele está indo para o mundo. Ele está saindo, estamos entendendo que a casa do Pai é quando estamos na presença do Senhor, pode ser representado pela igreja, pela comunhão que nós temos com Deus aqui nesse local, mas o local aonde foi, nós entendemos que é o mundo, e o mundo, ele nunca vai dar valor para você, o mundo não nos dá valor. Esse jovem, eu tenho certeza que pode ser que ele era um jovem estudado, pode ser que ele era um jovem abençoado quando estava na casa do seu pai, mas quando ele está no mundo, quando ele está na terra distante, ninguém dá valor para ele. O mundo muitas vezes não te dá valor, igreja. Não dá valor para o crente. Você vem para a casa do Senhor e o mundo está dizendo, olha, não é para vocês ir. E muitos ficam até bravos e falando, nossa, você foi para a igreja, tem que ficar em casa, tem que ter o distanciamento. O mundo, ele nos julga e o mundo nunca vai entender o nosso propósito de adoração ao nosso Deus e ao nosso Pai. O mundo nunca vai dar valor a você como o nosso Pai dá. Eu não sei se você já passou por alguma discriminação na sua vida. Eu falava hoje à tarde, eu talvez por causa dessa minha cor linda e maravilhosa, por causa da minha altura que eu não tenho, por causa da beleza que me falta, eu já sofri muito com isso. Talvez irmãos e irmãs tenham sido excluídos da sociedade porque talvez não tenha dinheiro, talvez não tenha aparência, talvez seja de uma cor que a sociedade não aceita, mas o nosso Deus, ele te aceita como você é, amém? As pessoas nos rejeitam por questões financeiras, por causa da aparência. E olha, por exemplo, uma irmã fala, nossa, aquela irmã é crente, olha o coque dela. Olha, aquele irmão lá, ele está de terno, deve ser crente. Olha só, está indo para a igreja. O mundo nunca vai nos dar valor. Pelo contrário, vão sempre nos criticar. É difícil você ver o mundo e as pessoas que estão no mundo elogiando, nossa, você vai para a igreja? Vai mesmo, vamos lá. Então, se ele fosse elogiar você, ele viria e estaria aqui contigo nessa hora, amém? Mas por trás eles sempre vão falar, olha, esse aí, ó, não sei não. E é o que nós vemos aqui. Esse jovem agora, ele passando a necessidade, ele começa a apacentar os porcos, porque foi o trabalho que deram para ele. E era um trabalho que pelo judeu que não come a carne ali do porco, mas você que entende que apacentar porco não é fácil, porque o porco ele come os seus próprios dejetos, ele é terrível. E a palavra de Deus diz que esse jovem agora, passando fome, sente vontade de comer a comida dos porcos. E sabe o que Deus nos mostra? Quantas pessoas se desviaram
Quantas pessoas já pensaram em voltar para o mundo, em voltar para trás, mas não sabem que se voltar para trás, sem a bênção do Pai, sem a proteção do Pai, sem os ensinamentos do Pai, vai chegar uma hora que as coisas vão ficar difíceis, vai chegar uma hora que vai ficar no lodo, na lama, e aí a hora que chegar no pior dos piores, aí vai olhar para Deus e vai lembrar do Pai que o abençoava, vai lembrar do Pai que mesmo quando estava difícil, você entregava a sua causa ao Pai, e o Pai intercedia por você, e o Pai te abençoava, e o Pai cuidava de você, e se você estava ferido, o Pai tirava de você as suas chagas. Esse é o nosso Pai. Então nunca pense em desistir, nunca pense em deixar o nosso Pai, o nosso Deus, nunca pense em voltar para trás, em o nome de Jesus, diga amém. A palavra de Deus diz que esse jovem, ele sente vontade agora de comer aqui a comida dos porcos, mas agora ele começa a lembrar do seu pai. Agora ele começa a lembrar que até os trabalhadores do seu pai comiam melhor do que ele. Você está entendendo? Que até o mais simples e humilde, quando está na casa do pai, Deus abençoa, Deus prospera, Deus traz o alimento, Deus traz condições para viver uma vida boa. E se você crê assim, diga amém também. Toma posse em nome de Jesus, que o Senhor possa prosperar a sua vida, que o Senhor possa te fortalecer na graça, no conhecimento e no Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, glórias ao Senhor. Esse jovem agora, ele olha e lembra dos seus servos, dos servos e trabalhadores do seu pai, que tinham uma vida melhor do que ele, e agora ele decide voltar ao seu pai. Ele decide se levantar e ir até o seu pai e pedir perdão a ele. A palavra aqui nos diz que agora uma das coisas mais importantes que ele faz é ele tomar a decisão de voltar ao seu pai arrependido. E ele diz: eu voltarei ao meu pai e eu vou pedir perdão a ele, porque eu pequei contra ele e eu pequei contra os céus. E ele diz assim: e eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Esse jovem, ele decide agora voltar para o seu pai, voltar a ser abençoado ao seu pai, mas ele, tão sujo que ele se sentia, ele fala dentro de si: eu vou voltar, mas eu não preciso nem ser mais filho do meu pai, eu posso até só trabalhar para ele, eu não sou mais digno de ser o filho do meu pai. Quantas vezes nós vemos pessoas que não têm forças mais para voltar? Outro dia nós falávamos sobre o primeiro amor. Nós falávamos que nós devemos voltar ao primeiro amor. Porque muitas pessoas, às vezes nós vemos pessoas que estão na igreja, mas estão desviados dentro da igreja. Então o Senhor nos chama nessa noite para nós voltarmos a Deus, para que você possa voltar, que seja ao primeiro amor. Mas quando nós olhamos para aqueles que realmente saíram da casa do Senhor, é muito difícil que eles voltem para a casa do Senhor, porque tem que ter um arrependimento. E às vezes as pessoas esperam chegar realmente no fundo do poço. Não espere chegar ao fundo do poço, igreja. Volte para Cristo. Não espere chegar nas últimas das últimas, mas volte para o Senhor, porque Ele recebe a você como você está. Assim é a palavra do Senhor. Mas nós entendemos que a pessoa, quando se desvia, é muito difícil ela voltar. É mais fácil uma nova pessoa se converter do que um desviado voltar aos pés do Senhor. Por quê? Porque tem a vergonha de se arrepender.
Porque se vem um desviado na casa do Senhor e vem pedir perdão ao Senhor, ele vai se sentir julgado pela igreja, ele vai se sentir julgado pelos pastores, mas não é nós que temos que julgar. Quem tem que julgar é o nosso Deus, é Deus quem traz o perdão. Você também tem que perdoar, mas o mais importante é o perdão do nosso Deus para com essa vida, amém? E o nosso papel como igreja, como fica? Como fica o nosso papel como igreja? Este homem, ele diz: olha, eu vejo aqueles homens trabalhando na casa do meu pai e eles têm abundância de pão. Este jovem que estava agora sem recursos, estava agora na lama, ele olha para os servos dos seus pais. As pessoas às vezes estão no mundo e eles estão olhando para a igreja, eles estão olhando para mim e para você, e eles olham para você e falam: olha, aqueles irmãos naquela igreja, olha como eles estão abençoados, olha como Deus tem abençoado eles, então por causa disso eu vou voltar à casa do meu pai, porque olha só quantos filhos do meu pai estão sendo abençoados, quantos filhos estão agora recebendo do Senhor grandes bênçãos. Você entende isso? E aí nós falamos: aonde está o testemunho da igreja? Aonde está o meu testemunho e o seu testemunho para com o mundo, para que eles possam realmente olhar para nós e verem nós pessoas abençoadas? Quando as pessoas olham para você, elas falam assim: olha, eu vejo em você algo diferente, eu vejo que você realmente é abençoado e eu quero ser como você, eu quero receber uma bênção como você tem recebido, não como inveja, mas como você sendo exemplo nas mãos do Senhor. O nosso testemunho é muito importante. Se nós fizermos e montarmos uma igreja só com pessoas derrotadas, eu tenho certeza que as pessoas vão vir aqui e falar: mas esse irmão aqui, ó, ele está mais lascado do que eu. Olha, essa irmã aqui, ela está mais enrolada do que eu. Eu não quero vir aqui porque aqui só tem problema. Então não seja um problema, seja uma bênção, seja abençoado por Senhor e busque as bênçãos do Senhor, porque Ele tem bênçãos para derramar sobre você. Você crê nisso em nome de Jesus? Levanta suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, você é uma bênção. E as pessoas vão olhar para você e elas vão querer sentir o que você sente aqui na casa do Senhor. O amor de Deus, a paz do nosso Senhor. O Senhor, Ele vai te abençoar. O Senhor, Ele vai te prosperar. E que você seja um exemplo aqui nessa terra, neste bairro, no bairro aonde você mora. Que as pessoas olhem para você e elas queiram ser e ter as bênçãos que você tenha, não como inveja, mas como um exemplo na casa do Senhor, amém? Ele olha para os trabalhadores do seu pai e ele vê lá, eles são bem tratados, lá o meu pai tem abençoado, e ele vem agora e ele já vem com o propósito de pedir perdão ao seu pai. Ele já vem agora com o propósito, com seu coração arrependido ao seu pai, e ele diz: eu não vou, nem preciso ser chamado de filho. E aí nós vemos a palavra do Senhor que nos diz que então ele, se levantando, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, ele viu o seu pai, e ele se moveu de íntima compaixão, e correndo ele se lança ao pescoço do seu pai e o beijou. E o filho disse ao seu pai: pai, eu pequei ao céu e pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica, vestiu ele e põe-lhe um anel na sua mão e sandália nos seus pés. Trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegramos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, amém? Ele diz ao seu pai: o senhor não precisa me chamar mais de filho, mas agora o pai chama ele de filho.
O pai chama ele de filho e recebe com carinho e recebe com amor, porque o filho estava arrependido. Quando tem arrependimento, quando tem renúncia das falhas e dos pecados, o pai te recebe novamente. E diz a palavra do Senhor que quando alguém se arrepende dos seus pecados, existe festa lá nos céus. Os anjos fazem festa por alguém que se entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo. E agora esse pai, ele chama novamente este moço de filho, ele chama novamente ele de filho amado e prepara um grande banquete para ele naquela casa. Você crê que o Senhor, ele tem preparado para nós um grande banquete lá nos céus? Ele tem preparado para nós grandes coisas, mas o Senhor também, ele tem preparado aqui ainda nessa terra grandes coisas para nós. Se você crê também, diga amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu queria orar contigo em nome do Senhor Jesus. Se você quiser, coloque a mão sobre o seu coração. Em nome de Jesus, ó Pai, se você estiver nessa live e puder colocar a mão sobre o seu coração, faça isso também, em nome de Jesus. Igreja, nós temos que tomar a frente de alguns desafios, igreja. Todos aqui são salvos, se consideram salvos por Jesus Cristo. Todos aqui estão batizados. Abaixe a mão todos em nome de Jesus. Tem alguém aqui que não é batizado nas águas? Todos são batizados nas águas, todos, amém? Todos se entregaram a Jesus Cristo, amém? Todos se consideram salvos porque nós entregamos a nossa vida a Cristo, amém? Então nós estamos aqui prontos. Você está pronto, igreja. Você está preparado para subir aos céus. Mas agora o Senhor nos diz, aonde estão os nossos frutos? Aonde estão os jovens que se desviaram e agora nós não fomos atrás? Aonde estão aqueles que saíram da presença do Senhor? Aonde estão os seus familiares que não se converteram ainda? Aonde está o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega? Aonde está? Aonde eles estão? O nosso trabalho, igreja, é multiplicar. O nosso trabalho é que nós possamos dar frutos. Em primeiro lugar, os nossos testemunhos. A palavra de Deus nos diz, eu sempre falo isso, que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas. Então vamos seguir esse princípio. Você busca o Senhor e deixa Deus completando as outras coisas. E agora, em nome de Jesus, vamos começar a frutificar. Vamos começar a dar frutos em nome de Jesus. E aqueles que se desviaram, vai atrás em nome de Jesus. Vamos atrás em nome de Jesus. Vamos pregar a palavra de Jesus. Vamos pregar o evangelho da salvação. Você crê que o seu familiar vai chegar aos pés de Jesus? Diga amém. Você crê que o seu amigo vai chegar? Diga amém. Você crê que o seu vizinho vai chegar? Diga amém. Diga glória a Deus. Então, se você crê, em nome de Jesus, você vai e prega a palavra e fala do amor de Jesus e fala daquilo que Ele fez na sua vida e fala dos milagres que Ele operou na sua vida. E se você não tem testemunho para contar, então dobra o seu joelho e peça perdão ao Senhor e peça para Deus fazer um grande milagre na sua vida em nome de Jesus, porque você tem que ser exemplo aqui nessa terra para que as pessoas cheguem até Deus também. Santo é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, coloque a mão sobre o seu coração. Meu Deus e meu Pai, nós apresentamos a Ti novamente a Tua igreja nesta noite, Senhor, e nós, como foi dito no início, Senhor, e também de manhã e à tarde, meu Senhor, nós declaramos, ó Deus, que nós, ó Pai querido, estaremos buscando a Ti, meu Pai, com todas as nossas forças, ó Pai, deixando todo o comodismo de lado, meu Pai. Espírito Santo de Deus, este mês nós declaramos que é Teu, Espírito Santo, então usa essa irmã, usa esse irmão, usa a minha vida, meu Senhor, usa-nos, Espírito Santo, para ganhar almas
almas para Jesus, para trazer aqueles que se perderam. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai querido, que essa igreja possa colher frutos, ó Pai, possa colher, meu Pai querido, mas nos prepara esse irmão, prepara essa irmã para as grandes coisas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus eu te peço, eu te louvo e te agradeço nesta noite. Diga amém.